Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Aniversário do Bosque. Ted implorou para fazer um piquenique no dia seguinte e os pais concordaram, pois sabiam que era aniversário do Bosque. Providenciaram o necessário para o dia seguinte, convidaram Jackson, Amanda e o filho, que alegaram não poder ir. Tube e Ted ficaram muito contentes quando souberam que Brian não iria. Os dois não suportavam a presença dele. Mas ainda era sábado. Um sábado que Tube detestava depois que Laura ressaltou. Jack, Tube está fedendo a pano de chão sujo. Deveria levá-lo ao pet shop Sonho de Lune para tomar um banho. Tube não conhecia o pet shop e estava ansioso para vivenciar aquela experiência inventada pelos humanos. Enquanto era tratado, o cão pensava: não sei o motivo, mas esses humanos do pet shop me deixam fedorento. Fico louco para rolar na grama ou me esfregar no primeiro sofá que eu passar para encontrar o meu cheiro original, a minha identidade canina. Como os outros cães vão me reconhecer se estou fedendo a perfume de humanos? Vão pensar que não sou um cão? Por mais que os profissionais tentassem relaxá-lo, Tube não parava de se questionar. Quando os humanos vão aprender que muitos cães não gostam de tomar banho, cortar unhas, tosar, escovar os dentes, limpar as orelhas e receber shampoo e perfume no pelo, sem falar que muitos ficavam terrivelmente assustados. A partir daquele dia, toda vez que Tube ia ao pet, dizia bravamente: depois do banho, soltem toda a energia, pulem bastante, rolem no chão, se esfreguem nos sofás, nas camas ou em qualquer coisa que retirar esse fedor humano. E finalizava com uma grande provocação: prefiro ficar com o cheiro de pano de chão sujo. A higienização era necessária e Tube sabia disso. Porém, ir ao pet shop era tão estressante que ele passava a tarde dormindo e somente à noite estaria parcialmente revigorado e com o humor relativamente restabelecido. À noite, Ted pediu para brincar de jogar bola no jardim. Mas Tube, apesar de gostar da brincadeira, disse que não tinha disposição para fazer nada. Toda a família foi dormir, pois teria que acordar cedo na manhã seguinte. Ted reclamou, mas sua mãe deixou claro que não tinha conversa e mandou-o ficar em silêncio. Para ajudar, Tube dormiu assim que se deitou. Finalmente, a manhã de domingo que os Smith passariam o dia no bosque havia chegado. Por volta das 6 horas, Jack abriu a porta e, enquanto Tube ia à caixinha no jardim, ele precisou pegar uma chave de fenda para ajeitar uma tomada no banheiro. Antes de sair da garagem, Jack esbarrou em uma lata pequena de limpeza de produtos à base de cloro e amoníaco, que derramou um pouco no chão. Ele se lamentou, levantou a lata e saiu da garagem, deixando a porta entreaberta. Tube estava pelo jardim a cheirar tudo o que encontrava pela frente, até chegar à porta da garagem, onde entrou. Para Tube, aquele amontoado de troços era um lugar ideal para fazer ótimas traquinagens. Todavia, já sabendo das ameaças que sofria, temeu ser pego e decidiu não tocar em nada. De repente, sentiu um cheiro muito desagradável e forçou o ar para sair pelas narinas na tentativa de afastar aquele odor horrível. Contudo, uma atrevida libélula entrou na garagem e zigue-zagueou de um lado para o outro. Tube fechou os olhos para não a perseguir e ficou a ouvir o barulho das asas que, de repente, se aproximou dele. O cão não teve dúvidas. Começou a latir e partiu para o ataque, pulando sobre uma mesa, derrubando a caixa de ferramentas de Jack e 2 pequenas latas de tinta que se abriram ao cair no chão. Por pouco não mancharam o antigo carro da família. Tentando alcançar a invasora que voou para o outro lado, o cão saltou sobre uma velha cadeira na tentativa de abocanhá-la
e, sem perceber, pisoteou uma caixa de lâmpadas ainda na embalagem, que estava dentro de um saco plástico. O inseto zarpou para o lado da porta. Tube pulou sobre uma caixa de painéis fotovoltaicos para pegar impulso e abatê-la no ar. Derrubou a caixa e alguns painéis racharam-se ao serem lançados no chão. A libélula se foi ilesa e Tube a perseguia latindo no jardim. A bronca que Tube levou não foi pequena e Jack decidiu que ele ficaria de castigo na segunda-feira, preso pelo peitoral na entrada da casa, na companhia de um pote de água. Tube latiu algumas vezes para protestar, alegando que a libélula invadiu o espaço aéreo da casa. Depois percebeu que era em vão. Para sua sorte, suas vias respiratórias não foram afetadas. Antes das 8 da manhã, os Smiths seguiram com grande alegria para o bosque, pois se quisessem ocupar uma das mesas próximas ao lago, precisavam chegar cedo. Assim o fizeram. Tube e Ted já haviam planejado quase tudo o que fariam por lá. A dúvida era sobre a ordem de prioridade. Rolar na grama, pegar a bola, comer pizza e visitar a família das árvores espinhentas. Naquele domingo, o 74º aniversário do bosque o deixou bastante movimentado, com as trilhas da reserva ambiental recebendo o grupo Amigos do Bosque, que caminhava com seus integrantes pelos 8,5 km do percurso. Famílias inteiras, casais apaixonados, grupos de amigos e pessoas sozinhas festejavam o aniversário daquela importante instituição socioambiental para a cidade. Fotografias em celulares eram tiradas de vários lugares e dos diversos ângulos para postar nas redes sociais e registrar o momento festivo. A prefeitura havia feito a manutenção dos brinquedos, bebedouros, banheiros e uma rigorosa limpeza em algumas áreas do bosque. À tarde, a programação começava às 15 horas, com a apresentação da Banda Marcial Municipal da Cidade das Árvores, que tocaria durante a cerimônia comemorativa, que seria finalizada com o corte do bolo. Tube lembrou a Ted que precisavam visitar a família das árvores espinhentas e falar sobre o show. Ted concordou, mas deu prioridade a comer pizza, salgadinho e tomar limonada. Tube comeu sua ração. Contudo, não se esquecia da pizza. Ted pediu à mãe para retirar o arreio com a alça de Tube. Só assim poderiam brincar de pegar a bola e rolar na grama por um bom tempo sem se preocuparem com os festejos de aniversário. Horas depois, decidiram sair para explorar o bosque. A guia foi colocada em Tube e desta vez Jack avisou para eles não se afastarem. É evidente que não deram a mínima atenção ao aviso de Jack e, de forma distraída, seguiram para a parte mais profunda do bosque em busca da família das árvores espinhentas. Durante a caminhada, Ted colocava a mão no bolso da bermuda e retirava pequenos pedaços de pizza, que eram divididos com Tube e ingeridos com grande satisfação e com sutil deboche sobre a dieta de Annie. Tube farejava a parte mais profunda do bosque e já se ouvia o canto dos pássaros. Alguns passos mais adiante, e intensos estouros de fogos foram ouvidos. Tube pensou que fossem trovões e ficou com medo. Seu corpo começou a tremer e a primeira reação foi esconder o rabo, baixar as orelhas e pensar em correr para se esconder. Todavia, olhou para Ted e percebeu que não poderia abandoná-lo. Os fogos pararam por uns segundos. Ted perguntou se Tube estava bem e ele, com o coração a galopar dentro do peito, disse que nem tanto. Caminharam mais um pouco e Ted já começava a sentir a atmosfera mágica. E, de repente, chegaram à área descampada e encontraram a família das árvores espinhentas ensaiando bem baixinho. Como sempre, as árvores se assustaram com a presença dos dois. Pararam de cantar e projetaram as pontas dos seus espinhos. Olá, somos nós, Tube e Ted. A família das árvores espinhentas curvou-se um pouco para reconhecê-los e, em seguida, recolheu as pontas de seus espinhos. A árvore pai tratou de indagá-los.
O que está acontecendo? Estamos ouvindo barulho de fogos e uma grande movimentação no bosque. A árvore-mãe tratou de completar. Por isso estamos ensaiando baixinho. Ted esclareceu que era o aniversário do bosque e a árvore-filha se lamentou, dizendo que a família das árvores deveria fazer o show no dia do aniversário do bosque. Eram as únicas árvores cantoras. Novamente, fogos festivos explodiram no ar e Tube, ainda assustado, comentou: "Por falar em show, tenho uma ideia para comentar. Que tal fazermos uma apresentação de vocês para os animais do bosque e da cidade?" A árvore-mãe logo questionou: "Um show com a gente?" E o cão prosseguiu: "Árvores espinhentas em concert. O que acham?" A árvore-filha ficou muito eufórica, enquanto as árvores pai e mãe pensavam na ideia do show. Tube, puxando Ted pela guia, se aproximou um pouco mais. "Poderíamos falar com os animais para formar uma banda, montar o som, a iluminação, os figurinos, cenários, fazer a divulgação nas mídias sociais da rede animal do bosque, da floresta e o grande show estaria pronto. Concordam?" Os olhos da árvore-mãe brilhavam diante da nova oportunidade de sonhar, criada por aquele vira-lata. A árvore-filha, muito emocionada, tentava dar pulos de alegria, mas era segura pelas raízes. A árvore-pai perguntou qual seria a data e Tube explicou que iria fazer um curso de cão-guia e não sabia quando estaria livre. A árvore-mãe assegurou que eles providenciariam a produção enquanto Tube faria o curso. Ficou combinado que em breve Tube e Ted regressariam para visitar a família e tomar conhecimento dos preparativos do show. Naquele momento, a voz de Jack gritava por Tube e Ted no meio do bosque. Os dois se despediram e Tube tratou de latir bem alto e, em seguida, guiar Ted para que regressassem ao piquenique da família. Tube e Ted assistiram ao final da apresentação da banda marcial, ouviram o prefeito falar e Laura decidiu que a família não participaria do corte do bolo, por mais que Tube insistisse para Ted implorar que ficassem para comer o bolo. Primeira despedida de Tube e Ted. Durante os dias da semana seguinte, o castigo prometido foi cumprido. Tube ficou preso na frente da casa, perto da sua casinha, e de um pote com água. No início, ele pensou que seria uma experiência maravilhosa. Inclusive, o lugar era melhor que o quarto. Tomar sol, ar puro, ventinho da natureza, sombras das árvores, pássaros cantando, animais e gente passando pela calçada. No terceiro dia, percebeu que aquela experiência não era tão prazerosa, pois não conseguia dormir à vontade e tinha que acordar e latir para as crianças, bikes, motos, gatos e cães que passavam muito próximos ao portão. Folhas caíam dentro do pote d'água. Formigas entravam em suas orelhas. Mosquitos rondavam seu focinho, além dos sustos que levava das buzinas e freadas dos carros e motocicletas. Quando Laura chegava com Ted, soltavam-no para que andasse um pouco pelo jardim, sem destruir as plantas, e depois fosse para o interior da casa. Era um grande alívio para o cão. Enfim, chegou o sábado. Tube se livrou do castigo e ficou à espera de Anne para levá-lo ao CTCG. Todos estavam muito abalados com a partida do cão, a começar por Ted, que recebia o consolo da mãe e tinha o rosto avermelhado de tanto chorar. Jack não estava em casa, foi escalado para trabalhar na fábrica de painel solar, pois o projeto para alguns prédios da prefeitura precisavam ser concluídos. Tom e Rose também estavam entristecidos. Flake, nos braços da sua humana, se sentia desconfortável com a presença do cão. Entretanto, sabia que se fosse para o chão, teria que correr das perseguições brincalhonas de Tube. Anne ordenou: "Temos que ir, Tube." Ted voltou a chorar alto. Tube levantou os olhos lentamente e comentou com ele: "Amigo, também estou triste. Será que dá para chorar mais baixinho?" Aquelas palavras de Tube só pioraram a situação, a ponto de Ted gritar: "Não quero que ele vá!"
Tube, mais tranquilo, advertiu: você sabe que preciso ir, Ted. Tenho que concluir meu treinamento para me tornar o seu cão-guia. Laura abraçou o filho e Tube pediu que ele baixasse a cabeça. Ted baixou-se um pouco, beijou Tube, deu um forte abraço e, ao se soltar, recebeu do amigo uma lambida no rosto molhado de lágrimas. Tube olhou para Ted e disse: estarei com você todos os dias. Tube se dirigiu para perto de Anne, enquanto Tom e Rose alisavam a cabeça do cão com os olhos também cheios de lágrimas. Flake, em sua sabedoria felina, preferiu não se manifestar. Anne fez um sinal na guia, Tube a seguiu lentamente até deixarem a casa e ganharem a calçada. Rose e Tom, tomados por grande tristeza, também deixaram a casa e ficaram na calçada a observar Tube ir embora. Flake preferiu pular no chão e alongar todo o corpo. Laura tentava consolar Ted, que chorava sentado no sofá, enquanto o amigo seguia em frente para uma nova fase da sua jornada de aprendizagens. Apesar de estar convencido que precisava passar por aquela experiência, Tube lutava para não deixar a ansiedade da separação dos Smiths comprometer o início da sua missão de treinamentos. Dias depois, seria o aniversário de 12 anos de Ted e Tube não estaria presente. Laura disse a ele que fariam apenas um bolinho para os amigos, Tom e Rose. Dos três, Ted era o primeiro a ficar mais velho. Treinamentos de Tube. Chegaram ao centro de treinamentos de cães-guias e Anne tratou de coletar sangue, fazer exames rotineiros em Tube e tirar suas medidas para a fabricação do arreio com alça, com medidas precisas. Na noite anterior, Ralph havia se graduado e aguardava para ser adotado por uma humana. Contudo, continuava agressivo com Tube e não desistiria de desafiá-lo para uma luta brutal. Todavia, Tube estava em uma vibração que não contemplava brigas ou discórdias. Sua mente focava em concluir o curso de cão-guia, regressar para a casa da sua família e ajudar Ted a ser livre. Entretanto, a volta ao CTCG fez Tube perceber que ele já não era mais um filhote e, pela primeira vez, entristeceu ao entrar naquele local tão especial em sua vida. Percebeu que sua alegria não estava mais associada ao CTCG, e sim à casa dos Smith. Sabia que precisava ser muito disciplinado e decidido para se tornar o cão-guia de Ted, e que Nick iria levá-lo ao limite para forçá-lo a desistir. Horus, lá do fundo do pátio, chamou Tube, que, abatido, com o rabo a balançar para baixo, sem vigor, se aproximou do velho amigo, que o saudou. O que houve com você? É esse aquele filhote sem raça apropriada que queria ser um verdadeiro cão-guia? Tube estava de cabeça baixa, desanimado e caminhava entristecido. Levantou os olhos e comentou: a vida estava tão boa ao lado da minha família. Levávamos Ted para a escola, dormíamos no mesmo quarto, comíamos pizza juntos, fazíamos piqueniques, rolávamos pela grama, dávamos grandes gargalhadas. Horus ouviu atentamente as lamentações e foi firme em sua observação. Tube, presta atenção. Agora você será treinado de verdade para ser um cão-guia. Não há mais espaços para brincadeiras. Você não é mais um filhote. Agora é um cão jovem. Para ser um cão-guia, terá que ter um grande poder de renúncia e ser muito responsável. Treinar exaustivamente até ficar com raiva do treinador, mas sem querer atacá-lo. Entendeu? Tube, apesar de não entender boa parte do que o cão-guia aposentado falou, apenas balançou a cabeça concordando com Horus, que prosseguiu expondo seu vasto conhecimento sobre ser um cão-guia. O cão-guia é um anjo soldado. Quando colocarem em você o arreio com alça, você terá que se transformar em um soldado como se estivesse em guerra. Concentração, foco na missão e informar os riscos que o humano corre.
como um anjo, você sempre irá protegê-lo por longos 8 anos. Tube percebeu que não tinha como voltar à sua vida de filhote, e tudo mudaria a partir daquele instante. Horus lentamente olhou para ele e fez questão de lembrá-lo. Tube, como cão-guia, você não estará defendendo apenas a liberdade de um humano cego, que dependerá de você, mas a sua liberdade também. E sem entender, Tube indagou: como assim a minha liberdade? Horus, tentando ser mais específico, explicou: quando estamos próximos aos seres que nos amam, começamos a nos sentir livres. E Tube, bem baixinho e sem empolgação, disse: entendi. Horus, após sacudir o pescoço 3 vezes, concluiu pausadamente: mas quando amamos quem nos ama verdadeiramente, atingimos a parte mais poderosa da liberdade, porque amar e ser amado, Tube, é a maior experiência da nossa existência. Tube, ainda entristecido, perguntou ao amigo: por que os humanos dizem amor de verdade? Não consigo entender. Existe amor de mentira? E Horus abriu um leve ar de riso e comentou: meu caro Tube, os humanos não entendem muitas coisas que nós já sabemos. Para muitos deles, o amor não existe em seus corações. Para outros, existem apenas amor de verdade e amor de mentira. O jovem cão encolheu o olho esquerdo, fez uma careta deixando claro que não estava entendendo e perguntou: existe mesmo essa história de amor para os cães? Horus foi rápido e pontuou firmemente: claro que existe. Contudo, para cães não existe amor de mentira e amor de verdade. Só existe amor e pronto. Quando estiver mais velho, entenderá o que é para os humanos amor de verdade e amor de mentira. Tube não se animou e, ainda tristonho, perguntou: queria saber se os cães-guias podem se apaixonar. Horus voltou a sorrir, de forma suave, por entender a pergunta do jovem cão. Sim, os cães não devem apenas se apaixonar pelos seus humanos, mas, sobretudo, amá-los. Quando você se aposentar, deixará de ser um cão-guia para se tornar um cão rabugento feito eu, que não receberá tanto amor dos humanos. Aí tentará se apaixonar pelas cadelinhas e verá que não é nada bom. Felizes são os cães que entendem que nasceram para amar seus humanos e não os outros cachorros. Ainda cabisbaixo e em tom choroso, o jovem cão comentou que sentia falta de olhar fixamente nos olhos de Ted. O cão estava certo, pois esse tipo de conexão emocional entre humanos e cães era muito poderoso e fortalecia os laços afetivos entre eles. Horus disse ao jovem cão-guia que procurasse outras formas de se conectar emocionalmente com o ser humano cego. Tube não gostou muito daquele comentário e permaneceu em silêncio. Horus voltou a falar sobre os treinamentos e agora o fez de forma mais incisiva. Não sei o motivo para estar com essa cara. Alegre-se, porque o treinamento fará você realizar o seu sonho. Sei que sente saudade da sua família, mas isso logo passará. Preocupe-se com o que virá e não com o que já passou. Olhe sempre para frente, porque olhar para trás é coisa de humano. Após os importantes ensinamentos de Horus, Annie chamou Tube e uma troca de lambidas encerrou aquele momento especial entre os amigos. Ao perceber que Tube estava com quase 7 meses, Nick pediu os resultados dos exames e o enviou para a castração. Tube passou 10 dias no canil se recuperando da cirurgia, com a supervisão diária de Annie. Ficou na mesma ala do pastor Ralph e da escapina que aguardavam a adoção. Rapidamente recuperou-se da cirurgia e ficou pronto para iniciar os treinamentos no pátio. Dia de aula com Nick e ele inclinou a cabeça para o lado e concentrou-se. A primeira coisa que aprendeu foi que, para ser um cão-guia, alguns comportamentos, como perseguir fêmeas no cio, demarcar território ou fazer xixi em qualquer lugar e com a pata levantada, teriam que ser cortados. Ele ficou pensando em como iria fazer xixi sem levantar a pata de trás. Teria que fazer igual às fêmeas que baixavam as patas traseiras.
Sobre perseguir fêmeas no cio, ele não tinha nenhuma lembrança. Nick prosseguiu explicando. Um cão-guia não pode perseguir outros cães, nem gatos, bicicletas, pneus de moto ou de carro. Deve lutar para acabar com seu instinto de caça e até de guarda. Outra coisa, cão-guia não pode ter medo de fogos de artifício, tiro de arma de fogo e relâmpago. Cão-guia não pode se distrair com cheiro de comida ou de perfumes, nem com insetos ou com outros animais que estejam nas proximidades. Tube respirou aliviado, pois temia apenas os trovões e sabia que não poderia continuar a brincar de perseguir Flake ou as libélulas. Nick ficou pensando se esqueceu algum item importante. Em seguida comentou. Devo ter me esquecido de outras coisas, como andar em escadas rolantes. Na Cidade das Árvores não existe escada rolante. Acho que isso é tudo. Tube estava muito confiante, pois Nick não falou em medo de trovão. Depois, testaram a sua resistência física e quando o treinamento terminou no final da tarde, ele estava morto de cansaço. Anne, que fez vídeos das etapas do treinamento, entregou um par de tapa-ouvido e explicou como usá-lo. Quando chegou ao canil, Tube deitou-se, esqueceu-se de tapar os ouvidos e não quis nem comer. De longe, ouvia Ralph reclamando de alguma coisa que ele não conseguia entender. No dia seguinte, Tube estava mais animado e recebeu de Anne uma coleira, além de muitos carinhos antes de iniciar os treinamentos. Nick explicou que iria ensinar os seguintes comandos que um cão-guia deveria aprender. Sentar, ficar, caminhar corretamente com a guia, além de comer, fazer as necessidades fisiológicas e voltar para o condutor quando solicitado. Aprendeu como salvar humanos em afogamentos, como apagar fogo em tecido, papel, madeira e plástico, como respirar em um ambiente cheio de fumaça, como pedir socorro e como livrar um humano de ataque de abelhas. Os treinamentos naquele dia também foram muito intensos, principalmente na parte mental. Anne gravou todos os exercícios e somente encerrou quando Tube entrou no canil e deitou-se. A diferença foi que, desta vez, ele ainda teve forças para colocar os tapas-ouvidos e esperar a comida chegar. Deitado, não deu a mínima para as provocações de Ralph. Quase 2 meses de exercícios intensos e o momento do treinamento específico de atenção, concentração e paciência havia chegado. Naquele dia, Tube não se saiu muito bem, estava impaciente e se irritava facilmente com as coisas. Anne, que registrava tudo em vídeo, acreditava que poderia ser apenas nervosismo, e Nick explicou que as raças tradicionais executavam com muita facilidade as etapas daqueles exercícios. Um acentuado grau de concentração era um dos elementos mais significativos que faltava na genética daquele simpático vira-lata. Anne começou a postar os vídeos dos treinamentos de Tube e a explicar a trajetória daquele incrível vira-lata. Os profissionais da área veterinária e donos de pets começaram a compartilhar os vídeos e a deixar inúmeros comentários sobre aquela exitosa experiência. Muitos cães e gatos ficavam admirados com a dedicação do filhote. Humanos se diziam emocionados com a bela história de Tube, que não tinha a mínima noção do que estava acontecendo no mundo online. Todavia, Tube não gozava de imunidade, visto que alguns cães-guias não concordavam em treinar um vira-lata para ser cão-guia. Em muitas praças do mundo, onde cães de rua moravam, as apostas que o filhote conseguiria se formar e guiar um humano cego aumentavam rapidamente. Enquanto as ações de Tube rolavam nas mídias sociais, ele estava triste e irritado, porque há mais de 2 meses nenhum dos Smith o havia visitado. Pensou se Ted e seus pais tinham comprado um cão-guia de raça, ou se toda a família já o tinha esquecido. Esse era o seu drama naqueles dias. A sensação de abandono e de traição pairavam na mente de Tube, deixando-o emocionalmente abalado e quase impossibilitado de se concentrar nos exercícios daquele dia. Tube sentia o que diversos humanos conheciam muito bem, a decepção de ser enganado por aqueles em quem sempre confiamos. Nick parou para atender
uma importante ligação ao celular e Anne se aproximou de Tube. O que está acontecendo, rapaz? Esqueça o mundo e concentre-se. Tube, temendo decepcioná-la, ouviu-a atentamente. Recebeu carinhos e bebeu água. Ele entendeu que para ser um cão-guia de verdade, precisava se esquecer do mundo e concentrar-se intensamente no seu treinamento. Compreendeu que o esforço teria que ser muito grande e que suas limitações biológicas não poderiam ser mais fortes que o seu sonho. A voz de Horus invadiu sua cabeça e ele lembrou-se dos conselhos do velho amigo. A força para ser um cão-guia está aqui dentro de você, filhote. Só você poderá retirá-la. Tube tinha um monte de conquistas que lhe permitia se conhecer um pouco melhor. Todavia, precisava acessá-las dentro dele. E assim aquele jovem cão SRD o fez. Concentrou-se o mais que podia para prosseguir na sua jornada até graduar-se em cão-guia. Quando Nick voltou ao treinamento, trouxe um olhar endurecido e fixamente cortante para Tube. De maneira ríspida, perguntou: "Quer ser excluído do programa?" Tube levantou os olhos, ergueu a cabeça, fez uma expressão muito compenetrada e deu um latido potente como se dissesse: "Estou pronto para ir até o final." Nick percebeu a atitude do cão e abriu uma tira de riso, antes de recomeçar os exercícios específicos de concentração, atenção e paciência. Aquela noite, somente Tube, Horus e Ralph estavam no CTCG, pois era o dia da graduação de Scapina. Entrava para o 4º mês de treinamentos e o jovem cão percebeu que Anne havia deixado a trava da sua casinha desencaixada. Ele fez um esforço com a pata direita para afastar o trinco e abriu a porta. Ao se dirigir à área de Horus, Tube foi ferozmente insultado por Ralph, que o desafiou para uma luta mortal. Todavia, ele não entrou na energia agressiva do pastor belga e seguiu até o final do pátio. Naquela noite, com uma discreta ameaça de chuva, os amigos decidiram observar as estrelas e Horus comentou sobre a postura de Tube nos treinamentos. Agora você conseguiu entender as suas dificuldades para se tornar um cão-guia. Eu, um pastor, um golden ou até um border collie, somos cachorros que ao nascermos trazemos algumas facilidades para nos tornarmos cães-guias. É preciso ser humilde, entendeu? E Tube, com a cabeça inclinada para o lado, na tentativa de entender melhor, respondeu: "Entendi. Não sou nenhum desses cães, não é Horus." O cão-guia aposentado soltou um grande bocejo e respondeu de forma tranquila: "O importante para ser um cão-guia não é ser um cão de raça pura. Sua grandeza é muito maior que a de qualquer labrador, pastor, golden ou border. Eles nasceram com todas as ferramentas para se tornar cães-guias e você, ao contrário, faltando um monte delas. Esse será o seu grande desafio. Mas saiba que vencer suas limitações fará de você um grande cão." Tube baixou as sobrancelhas e fechou os olhos para não ver mais as estrelas na parte mais brilhante do céu. Sentiu-se impotente diante da sua composição genética. A tristeza corroía seu ânimo de jovem cão. Horus percebeu que aquele silêncio não era saudável para Tube e tratou de prosseguir. "Não fique triste, meu jovem, pois há centros de preparação de cães-guias que só aceitam treinar labradores e golden retrievers. Pastores e border collies não têm vez." Tube ouviu a informação de Horus sem dar muita importância. O velho cão-guia, com um riso suave nos lábios, concluiu: "Sua grandeza é desafiar a si, enfrentar suas fraquezas e acreditar que treino e disciplina poderão fazê-lo superar o que não trouxe de nascença, para se tornar um grande cão-guia. Quem disse que um vira-lata não pode ser um cão-guia?" Aquelas palavras de ânimo e encorajamento ditas pelo experiente cão-guia aposentado fizeram o filhote abrir os olhos e ver as estrelas em festa no céu. Horus sabia que aquele jovem cão precisava ter clareza dos seus limites e também dos desafios que teria para vencer.
Você tem que treinar o seu equilíbrio temperamental. Tem que exercitar a paciência e não pode perder o controle da situação, reforçou Horus, que o lembrou. Saiba que existem 3 palavras mágicas para não fracassar. Tube, ainda desanimado e sem entender o que era equilíbrio temperamental, apenas perguntou quais eram as 3 palavras. O velho cão-guia enrijeceu a expressão, cerrou um pouco os olhos e disse lentamente: foco, determinação e paixão. Entendeu? O jovem cão lentamente respirou fundo e, como se estivesse cansado daqueles enfadonhos ensinamentos, balançou a cabeça concordando. Horus, ao perceber o desânimo de Tube, tentou animá-lo. O foco serve para lembrá-lo sempre aonde você quer chegar. A determinação é útil para você não desistir diante das dificuldades, das decepções e das tristezas. Já a paixão é para lembrá-lo que na vida só devemos nos esforçar para realizar as coisas que somos verdadeiramente apaixonados e que nos emocionam. Entendeu, Tube? Audiodescrição, página 76. Imagem em preto e branco. É noite. Horus e Tube estão sentados no chão, de costas para o leitor, a observar o céu estrelado à sua frente. As sombras dos seus corpos e de 2 pequenas pedras se estendem até a margem inferior da imagem. O SRD, envolto pela quietude canina, ouviu em silêncio e somente conseguiu entender uma parte do que Horus havia falado. Contudo, aprendeu algo muito importante. Era preciso humildade para crescer de verdade e se tornar um cão cada vez melhor. Entretanto, a tristeza não se afastava facilmente de seu frágil coração de jovem cão. De repente lembrou-se de algo importante para ajudá-lo em momentos difíceis. A mãe de Ted me ensinou 2 orações para fazer quando eu tivesse em dificuldade. Pai nosso que estais cheia de graça, bendito seja o fruto do vento, teu nome Jesus. Venha a nós muito queijo, pão moço de cada dia, tombai por nós, pescadores, na hora da nossa morte. Amém. Horus sabia que as orações não eram exatamente daquele jeito e alertou. Tube, toda oração é válida, porém só funciona para os humanos que têm fé, entendeu? E o cachorro jovem encolheu as sobrancelhas e baixou a cabeça. Milhares de pensamentos confusos corroíam o jovem juízo canino de Tube, que começou a bocejar. Horus apenas continuou. Quando vai aprender que você é um SRD, que nasceu com 2 características únicas? Desejar ser um cão-guia para ajudar humanos cegos e ter a capacidade de superar as dificuldades por não ter nascido para ser um cão-guia. Você entendeu isso? Tube, com os olhos cheios de emoção, afirmou que sim. Entretanto, tratou de questionar. Por que uns cães nascem quase prontos para se tornar um cão-guia e outros não? Horus, a mirar o firmamento, tomado por novas nuvens de chuva, salientou que do mesmo modo acontecia com as estrelas do céu, pois nem todas poderiam ser vistas da terra. Esclareceu que muitas estrelas existiam, tinham luz, mas pareciam mortas para quem as observassem da terra. O jovem cão ficou a pensar e depois perguntou por que ninguém conseguia ver seu brilho da terra. E Horus explicou que as luzes dessas estrelas estavam viradas para outro ponto do universo. Ou estavam muito distantes, por isso os seres da terra não podiam vê-las. Lembrou que muitos achavam que elas não existiam, mas estavam enganados, pois todas se encontravam bem vivas nas paredes do cosmo canino. O que são essas luzes dentro das estrelas? Perguntou Tube. E Horus respondeu apontando para elas. Toda vez que um cãozinho vai aparecer entre nós, ele nasce primeiro em forma de luz dentro de uma estrela, e só depois é que vai para dentro da barriga da sua mãe. Quando a luz da estrela é fraca, é porque tem poucos cães dentro dela. Tube ficou espantado com as palavras do cão-guia aposentado e perguntou: quer dizer que eu já vivi dentro de uma estrela lá do céu? Horus confirmou
e salientou apenas que os cães não tinham como saber em qual estrela viveu antes de nascerem na Terra. Tube permanecia admirado, pois de certa forma entendeu que a estrela é a primeira mãe dos cães. Todavia tinha outra dúvida. Cães vira-latas feito eu podem viver nas mesmas estrelas dos cães de raça que já nasceram quase prontos para se tornar cães-guias? A olhar novas nuvens de chuva sobrevoarem o CTCG, Horus prolongou o silêncio e respondeu pausadamente. Esse é um dos grandes mistérios do cosmos canino. Além dos componentes genéticos, não sabemos o motivo que fazem cães nascerem com habilidades diferentes. Tube não havia entendido nada do que Horus tentou explicar. Por mais que se esforçasse, desconhecia essa questão das estrelas, da possibilidade de existir seres que nasciam com muitas habilidades e sem precisar de grandes aprimoramentos. Em sua jovem cabeça, ele não compreendia que, para certos cães, muito treinamento os transformaria em eficientes cães-guias. Já para outros, era preciso treinamentos exaustivos, muitos deles caninamente impossível de serem realizados por alguns cães. E o que agravava a situação para estes últimos é que não havia garantias de transformá-los em competentes cães-guias. Tube não entendia que todos estavam em incessante aprendizagem. Entretanto, curvou a cabeça um pouco para baixo e perguntou: Horus, quem criou tudo o que existe? O velho cão-guia soltou um confortável riso discreto e respondeu: foi o grande cão-guia. Primeiro ele fez a constelação Cão Maior. Enquanto Horus explicava a criação de tudo o que existia, Tube lembrou que a mãe de Ted falou que foi Deus o criador de todas as coisas e disse a Horus que tratou de comentar. Vou revelar um segredo. Depois de criar cães e gatos, sobrou um monte de ossos, dentes, carnes e cabelos. Aí o grande cão-guia juntou tudo em uma sopa e decidiu criar os humanos. Depois ele deu um sopro no cosmos canino e criou as estrelas. Entendeu? Tube ficou pensativo enquanto olhava firmemente para o céu que se preparava para chover. Inquieto, Tube perguntou o motivo para o grande cão-guia criar as estrelas. E Horus apenas deixou o silêncio se manifestar dentro da noite e depois respondeu. Ele criou as estrelas para conectar os cães com a grande rede que une todas as formas de vida existentes além do cosmos canino. Isso tornou o dia a dia dos cães mais alegre. Como assim? Indagou o jovem cão. E Horus explicou. O grande cão-guia entendeu que muitos cães sofriam maus tratos, eram abandonados pelos humanos ou desprezados por veterinários e ficavam muito entristecidos. Bastava que olhassem o céu noturno para que as estrelas da constelação Cão Maior recolhessem suas dores e assim aliviasse seus sofrimentos. Tudo é colaboração, Tube. Colaborar é a ação mais importante no cosmos canino. Muitos humanos ainda não conseguem entender esse importante detalhe. Tube ficou pensando e uma dúvida surgiu. E quando o céu fica molhado de chuva e as estrelas não aparecem, o que acontece? Horus riu com a inteligente observação do jovem cão e mansamente respondeu. Se o céu estiver nublado ou molhado de chuva, como você disse, o cão terá que voltar seus pensamentos para o seu interior e permanecer por horas em silêncio, sempre tentando aliviar suas angústias e incertezas. Para o grande cão-guia, enquanto os humanos não tratassem com respeito todas as formas de vida existentes na Terra, a luz das estrelas, principalmente da constelação Cão Maior, serviria para aliviar as dores e levar alegria ao coração dos cães que estão sofrendo. Tube, mais uma vez, não compreendeu boa parte da essência do que Horus quis dizer com a história das estrelas e do grande cão-guia. Sentia-se desanimado e com vontade de falar sobre os Smith. Era uma tentativa de entender o motivo da família não o ter visitado ainda. Horus explicou que Tube estava sofrendo de ansiedade de separação, que era comum a alguns cães e que logo passaria.
O velho cão-guia respirou, girou a cabeça um pouco para trás para contemplar a grandeza do espaço estelar e explicou que Nick só liberava a presença de humanos para assistirem aos treinos a partir do 5º mês. Tubby abriu um riso lento e relaxado, porque ainda estava no meio do mês 4. Os dois ficaram a mirar as estrelas penduradas no infinito. Pela primeira vez, Tubby começou a perceber que alguns cães pareciam ter nascido com mais aptidão para o treinamento de um cão-guia e outros não. Para estes últimos, os esforços seriam bem maiores e exigiam grandes sacrifícios. Era o caso dele. Naquela noite, Tubby sentiu no pelo a leveza dos primeiros pingos da chuva fina, de estrelas molhadas de silêncio. Controlar a ansiedade era uma questão mais complicada para ele. As atividades no centro de treinamento começaram muito cedo com a adoção de Scarpina para uma família da cidade das montanhas. Iria ser cadela-guia de uma senhora de 52 anos que ficou cega após um acidente de carro. Agora o CTCG abrigava Tubby, Ralph e Horus. Para ele, o dia iniciava com um plano de treinamento que serviria para ensiná-lo a focar nas dificuldades que aparecerão no caminho de um humano cego. Deveria acostumar-se com os sons para não se assustar, não podia temer luminosidades muito fortes, contornar obstáculos e bloquear a passagem do humano quando for necessário. Era preciso saber o volume do corpo do cego e a sua altura para desviar de canteiros, lixeiras, desníveis de calçadas, obstáculos aéreos como galhos, fios ou arames e também de pequenas poças com água, pedra ou lama. Contudo, o que mais chamou a atenção do jovem cão era aprender sobre desobediência inteligente. Tubby estava muito atento quando Nick falou da importância de desobedecer um comando. Sem entender direito, Tubby pensou: desobedecer? O instrutor explicou que a desobediência inteligente se dava quando o cão-guia recebia um comando do humano cego e, depois de analisar a situação, decidia que não deveria cumpri-lo. Tubby não entendeu como isso poderia acontecer e observou atentamente o exemplo dado por Nick. O cão-guia está na calçada e visualiza a faixa de pedestre. Ele deve parar e aguardar o momento certo para atravessar. Alguns sinais de trânsito têm sons para cegos, indicando que a travessia pode ser realizada. O humano pode dizer, seguir em frente. E se o cão-guia, antes de dar o primeiro passo, observar que carros, motos ou bikes estão se aproximando, ele deve desobedecer ao comando do humano e esperar que todos parem para que possa guiar e fazer a travessia com segurança. Nem todo semáforo da cidade é adaptado para as pessoas cegas. Espero que você tenha entendido, Tubby. Nick também explicou a importância do cão-guia reconhecer grades, traves, portões e outras estruturas que impedem a passagem do humano cego. Deixou claro que, ao identificar o problema, o cão-guia para e espera o deficiente visual examinar com mãos e pés até reconhecer o tipo de obstáculo. Assim, ele vai definir se terão que fazer outro percurso. Finalmente chegou a hora do intervalo de 40 minutos para descanso e hidratação. E Anne encerrou as gravações em vídeo. Algum tempo depois, Nick percebeu que Ted, Jack e Laura adentraram no CTCG e foram recepcionados pela estagiária. A família sentou-se no banco de madeira e ficou à espera do reinício dos treinamentos, enquanto Anne foi preparar Tubby para voltar aos treinos. No pátio, o treinador tinha nas mãos uma guia para a coleira e o arreio com alça feito especialmente para Tubby receber os comandos do instrutor e do futuro tutor. Nick vistoriou o equipamento e o aprovou. Com a voz firme, chamou Tubby e ele apareceu, saindo do lado do canil. Ao ouvir o chamado de Nick, Ted ficou em atenção máxima e abriu um sorriso. Seu pai alisou sua cabeça para lembrá-lo que precisava ficar em silêncio.
Ao caminhar no pátio, percebia-se que Tube estava maior, mais forte, com passadas firmes e muita concentração. Jack e Laura deram as mãos em sinal de nervosismo. Baixinho, Ted perguntou ao pai: "Que horas vou falar com ele?" E o pai lembrou ao filho que o silêncio ajudaria Tube a aprender bem mais rápido. O jovem cão dirigiu-se ao centro do pátio e não demorou ao sentir o cheiro da sua família. Todavia, sabia que não podia perder o foco. Annie voltou a registrar em vídeo enquanto Tube parou, sentou-se à frente de Nick, que logo reclamou e mandou que levantasse. O cão rapidamente obedeceu. Nick relembrou a Tube que, diante de uma escada, o cão deverá colocar as patas dianteiras sobre o degrau e parar. Isso indica que o deficiente visual terá que tatear o degrau e então o cão poderá seguir. Descendo a escada, o cão-guia deverá antecipar-se para que o deficiente pare e identifique os degraus que irá descer. Tube estava muito concentrado nas observações do treinador. Rápido, Nick colocou a guia na coleira de Tube e depois o arreio com alça. O coração de jovem cão bateu forte quando sentiu que estava paramentado para a nova fase de treinamentos. Horus, que assistia a tudo discretamente, se emocionou ao ver Tube com coleira, guia e arreio com alça bem ajustado. Sabia que aquele momento era um grande passo na vida de Tube, que decidiu a desafiar a sua própria natureza e as discriminações criadas pelos humanos. O treinador regulou o arreio com alça para a altura de seu braço e depois assegurou em postura de condução, deixando Tube propositadamente à sua direita. Depois de consultar a mancha escura em sua pata direita, o jovem cão passou por trás do instrutor e ficou à sua esquerda. Nick atiçou as sobrancelhas rapidamente e soltou um riso discreto ao perceber que Tube não havia caído em sua armadilha inicial. Naquele instante, Annie, ainda filmando, dirigiu-se para o lado dos Smith e todos assistiram ao treinamento. Nick deu o comando: "Em linha reta, sempre em frente." Começou a andar no pátio. Em seguida, aumentou a passada, depois fechou os olhos de forma leve, limitando-se a enxergar por uma brecha fina, e seguiu simulando o comportamento de uma pessoa cega. Tube sabia que ele deveria guiar Nick e assim o fez. A primeira atitude do cão foi diminuir a marcha e criar uma cadência para a dupla. Por mais que Nick quisesse correr, Tube o mantinha no andamento que aprendeu nas últimas aulas. O treinador quis se dirigir para o lado do banco de madeira, mas Tube não deixou e o guiou para que caminhassem em linha reta, sempre em frente, conforme o comando. O instrutor gostou da postura do cão e mandou que Annie colocasse os obstáculos no pátio. Apesar de dar uma espiada rapidamente nos seus familiares, Tube não se desconcentrou. Naquela fase, Tube iria aprender a superar os obstáculos que encontraria no dia a dia. Não seria fácil, pois aqueles exercícios exigiam muitas repetições e eram determinantes para a formação de um bom cão-guia. Com todos os obstáculos postos no pátio, Nick começou o treinamento para identificação de degraus, desníveis de calçadas, descidas de meios fios e parada ao notar que o humano cego foi abordado por uma pessoa. Annie registrava o desempenho de Tube e, após quase 2 horas intensas de treino, Nick retirou a guia, o arreio com alça, e disse a Tube: "Relaxe a postura. Agora você é um cão como outro qualquer." Tube olhou nos olhos do instrutor e abanou o rabo. Annie chamou o jovem cão, que não retirava os olhos de Nick, pois só sairia do pátio quando o treinador, com o arreio com alça nas mãos, autorizasse. Nick o liberou para beber água e depois para saudar a sua família. Quando Tube abraçou-se com Ted, os dois encheram os olhos de emoção e permaneceram muito tempo abraçados para afastar a saudade. Jack e Laura se emocionaram com aquela cena e logo depois foram cumprimentados pelo cão. Annie registrava aquele belo momento que marcava o reencontro dos grandes amigos. No ouvido de Ted, Tube disse que sabia que eles viriam visitá-lo e agora não se sentia mais esquecido pela família.
Em seguida, falou sobre o show da família das árvores espinhentas. Ted disse que não conseguia chegar sozinho à parte mais profunda do bosque para encontrar a morada da família. Nick se aproximou sem que Tubby o visse e vestiu nele o arreio com alça. Naquele instante, o cão mudou de postura, mostrou uma expressão de concentração e disse a Ted que depois conversariam. O instrutor, retirando a bengala branca da mão esquerda de Ted e colocando-a no arreio com alça, sentenciou: "Quero que conduza Ted para vermos como agem juntos." Tubby falou baixinho para Ted relaxar e disse que conduziria os movimentos. Assim foi feito quando os dois sozinhos ganharam o pátio. Tubby guiou Ted de forma tradicional, sem conversas e com as técnicas que o cão aprendeu no centro de treinamento. Os dois cumpriram todas as etapas do exercício com muita tranquilidade e precisão. Ao final, receberam aplausos de Laura e de Anne, que prosseguia filmando. Nick apenas observava. Tubby informou a Ted que fariam novamente o ciclo dos exercícios, mas agora através da conversa entre eles, e o cão começou. "Vamos correr." Os dois correram e Tubby gritou: "Para!" Ted parou na hora. Respiraram um pouco e prosseguiram depois da orientação de Tubby. "Agora vamos andar juntos, cantar e dançar para valer." E assim fizeram. Cantavam, dançavam e davam meia volta, retornavam e seguiam com um sincronismo quase olímpico. Pareciam um único ser em corpo e alma. A convivência entre Tubby e Ted foi muito útil para que aquele momento sublime acontecesse de maneira eficiente. Nick ficou boquiaberto com aquelas manobras irreverentes. Aquilo sim era radicalmente inimaginável. Anne, Horus e os Smith também estavam emocionados. Porém, Ralph via tudo por uma fresta da sua casinha no canil e se irritava ainda mais com as conquistas de Tubby. Nick não conseguia entender o fenômeno que acontecia com Tubby e Ted, pois em anos de experiência nunca havia presenciado algo parecido em termos de afinidade e sincronia. Ele não sabia o que dizer diante daquela inacreditável performance artística. Entretanto, sabia que um bom cão-guia não se destacava pelo belo espetáculo que conseguia fazer, mas sim pela capacidade de conduzir um humano cego com segurança e responsabilidade. Ainda bastante impressionado, Nick aproveitou para marcar a data da prova pública em que Tubby e Ted passeariam pela cidade e ele faria a avaliação da adaptação da dupla. Daquele dia em diante, Tubby entendeu uma importante lição. Para ser um cão-guia eficiente, a vontade interior do cão era muito importante. Talvez importasse mais que as técnicas de treinamentos. O problema era que os humanos, principalmente os treinadores, não sabiam disso. No final da tarde, foi a vez de Ralph viajar com a sua nova família, que morava na cidade perto do mar. Seria o cão-guia de um senhor de 46 anos que perdera a visão por conta do diabetes. Nick decidiu abrir mais 3 vagas para estagiários no CTCG, pois novos cães chegariam a semana seguinte para iniciarem o ciclo de formação no centro de treinamentos.